E se você acordasse do coma sem lembrar da sua vida e descobrisse que está noiva de um homem que não conhece? Audrey Rose precisa escolher entre acreditar no amor que sente nascer no presente ou enfrentar os segredos que todos escondem sobre o passado. Mas quando o coração insiste em confiar e a mente grita perigo, qual verdade pode ser mais forte? O amor ou a mentira que o sustenta? Se prepare para mais essa história. Me conta de que lugar do mundo você está assistindo esse vídeo? A claridade invadiu os olhos de Audrey Rose como um feixe de luz cortante. O som ritmado dos aparelhos ao seu redor parecia ecoar em sua mente confusa. Ela tentou mover os dedos, e um peso suave sobre sua mão fez com que se sobressaltasse. Havia alguém ali, tão próximo que sua respiração parecia preencher o quarto inteiro. Ao virar o rosto, encontrou o olhar fixo de um homem de traços firmes e olhos marejados. Ele sorriu com uma mistura de alívio e incredulidade, apertando sua mão como se tivesse medo de soltá-la. Você voltou para mim, murmurou com a voz embargada de emoção. Audrey, porém, não reconheceu aquele rosto. O coração dela disparou, não pela lembrança, mas pelo choque. Quem era ele? O calor em seus olhos a envolvia, mas o vazio em sua mente tornava impossível corresponder. Com esforço, a voz dela escapou, rouca e trêmula. Desculpe, eu te conheço? O brilho nos olhos do homem se quebrou por um instante, antes de ele disfarçar. Sou Philip, respondeu suavemente. Seu noivo. As palavras caíram sobre Audrey como pedras. Noivo? A respiração dela falhou. O peito apertou em desespero. Nada em sua mente confirmava aquela revelação. Não havia imagens, não havia memórias. Apenas um abismo entre eles. O quarto pareceu encolher, sufocando-a. Tentou puxar a mão, mas Philip a segurou com cuidado, como quem teme perder algo precioso. Vai ficar tudo bem, disse, tentando transmitir segurança. Mas Audrey só sentia medo. O mundo que despertava diante dela era tão estranho quanto o homem que dizia amá-la. Médicos entraram no quarto, anunciando sua recuperação milagrosa. Os sorrisos eram de esperança, mas nada preenchia o vazio dentro dela. A cada palavra de otimismo, Audrey se sentia mais distante daquela realidade. Não era apenas o coma que havia apagado o tempo, mas também o sentido da própria vida. A mãe de Audrey apareceu em seguida, os olhos cheios de lágrimas, confirmando a história de Philip. O choque foi ainda maior. Sua própria família corroborava o que ele dizia. Audrey não sabia se o mundo inteiro conspirava contra ela ou se realmente havia perdido tudo de si. O desconforto aumentou quando percebeu o anel em sua mão. Brilhava, pesado, como se fosse um símbolo de um destino que não lembrava ter escolhido. Apertou os dedos, mas o metal frio parecia gritar uma verdade silenciosa. Philip manteve-se ao lado dela, oferecendo água, ajeitando os travesseiros, como um guardião incansável. Audrey, no entanto, sentia-se observada, presa em um papel que não reconhecia. O cuidado dele a tocava, mas também a assustava. Quando a noite caiu, Audrey ficou sozinha em pensamentos. O teto branco do hospital parecia infinito, tão vazio quanto sua memória. A única certeza era que, ao abrir os olhos, sua vida havia mudado para sempre, e ela não sabia se queria acreditar naquele homem ao seu lado. O dia seguinte trouxe mais visitas, mais palavras de conforto, mais confirmações de uma vida que não lembrava. Audrey se sentia espectadora de uma peça em que todos sabiam o roteiro, menos ela. As memórias, que deveriam ser suas âncoras, eram apenas águas revoltas que não paravam de escapar. Philip parecia incansável em sua devoção. Ele a chamava pelo apelido, contava pequenas histórias sobre viagens que fizeram juntos, mencionava lugares e datas. Mas cada palavra ecoava em um vazio que doía. Nada reacendia o fogo da lembrança, apenas aumentava a sensação de estar vivendo em uma mentira. Audrey tentou sorrir, forçar-se a acreditar, mas sua mente gritava em negação. Como podia estar noiva de um homem que não reconhecia nem pelo cheiro, nem pelo toque? E ainda assim, havia algo no olhar dele que a desarmava. Uma verdade muda, difícil de ignorar. A família reunida parecia vibrar em torno da ideia de um futuro casamento retomado. Era como se sua recuperação fosse também a salvação de um sonho coletivo. Audrey, porém, sentia-se engolida pelas expectativas, como se sua vida não lhe pertencesse mais. No silêncio da madrugada, quando todos se foram, ela encarou o reflexo no espelho do quarto. Os olhos cansados, o rosto pálido,
A mulher que a observava parecia uma estranha. Quem era Audrey Rose? Uma sobrevivente ou apenas uma sombra moldada pelas lembranças dos outros? Philip voltou naquela noite trazendo flores. Colocou-as sobre a mesa e sentou-se ao lado da cama. Você não precisa se esforçar para lembrar, disse suavemente. O que importa é daqui para frente. Audrey engoliu seco. Como seguir em frente sem saber de onde vinha? A confissão dele a perturbava. Era reconfortante, mas também perigosa. Se aceitasse viver apenas o presente, estaria desistindo de si mesma. Se buscasse o passado, poderia destruir o frágil vínculo que começava a nascer. O olhar de Philip carregava um mistério difícil de decifrar. Era amor verdadeiro ou apenas apego ao papel que ela representava em sua vida? Audrey queria acreditar na primeira opção, mas o medo de ser enganada a corroía. Enquanto o sono se aproximava, ela tocou o anel em sua mão e se perguntou: até onde iria a farsa que estava prestes a sustentar? E pior, será que teria coragem de enfrentar a verdade quando ela viesse? A madrugada se estendeu silenciosa, mas dentro dela as perguntas ecoavam como trovões. Audrey sabia que o futuro estava por um fio e que a escolha entre o medo e a entrega definiria não apenas sua vida, mas também o amor que poderia, ou não, nascer dali. Dias depois da alta, Audrey voltou para casa sob os olhares atentos da família e de Philip. O lar, que deveria lhe trazer conforto, parecia um museu de lembranças roubadas. Cada objeto carregava histórias que ela não conseguia acessar. O vazio entre ela e sua própria vida a sufocava. Philip se movia pela casa com naturalidade, como se fosse parte dela. Sabia onde estavam as coisas, quais eram os hábitos que Audrey deveria ter. Essa familiaridade só acentuava o estranhamento dela, que se via forçada a aceitar um homem que parecia íntimo demais. No jantar de boas-vindas, familiares riram de histórias que supostamente envolviam Audrey. Ela sorria educadamente, mas a mente permanecia em silêncio. Philip, no entanto, a olhava com ternura, completando frases que ela não lembrava ter dito. A atuação dela a exauria. O desconforto tornou-se insuportável quando Philip a acompanhou até o quarto. Ele se aproximou com cuidado, mas a intensidade no olhar dele a fez recuar. O contraste era gritante. Para ele, um reencontro. Para ela, uma estranha intimidade forçada. Audrey fechou os olhos por um instante e respirou fundo. O corpo respondia com uma leveza estranha quando ele tocava sua mão, mas a mente gritava para fugir. O paradoxo entre desejo e medo a consumia lentamente, como uma chama incerta. Naquela noite, deitada em sua cama, Audrey se sentiu invadida por pensamentos confusos. Perguntava-se se algum dia voltaria a ser dona de suas memórias ou se viveria para sempre dentro da versão criada pelos outros. O silêncio do quarto parecia carregar o peso dessa dúvida. Philip tentou manter distância, respeitando o espaço dela, mas ainda assim, sua presença constante era como uma sombra. Audrey não sabia se era proteção ou vigilância, e essa incerteza a mantinha em alerta. Ela começou a observar Philip com mais atenção. Seus gestos, seu tom de voz, suas palavras escolhidas com cuidado. Parecia haver algo não dito, um segredo escondido atrás do carinho que demonstrava. A sensação de estar sendo enganada crescia, mesmo quando os olhos dele diziam amor. Audrey sentia-se dividida entre acreditar no coração ou confiar na razão. A confusão só aumentava a barreira invisível entre eles. Ao adormecer, abraçou o travesseiro como se fosse um escudo. O desconhecido dormia no quarto ao lado, mas dentro dela a luta era íntima. Confiar em Philip ou manter-se distante? A resposta, por enquanto, parecia inalcançável. Na manhã seguinte, a família de Audrey insistiu em conversar sobre o casamento. Queriam marcar datas, retomar planos, celebrar o futuro. Para eles, a recuperação dela era também um sinal de que nada havia mudado. Mas para Audrey, tudo estava irreconhecível. A pressão foi tanta que ela se calou, incapaz de contradizer todos. Sentia-se como uma peça em um jogo onde não havia voz. Philip, percebendo o desconforto, interveio suavemente. Vamos dar tempo ao tempo. Ainda assim, o olhar de expectativa nos rostos familiares a perseguia. Mais tarde, a sós com Philip, Audrey soltou a verdade. Eu não lembro de você. Não lembro de nós. Como posso me casar com um estranho? As palavras saíram duras, carregadas de medo. Philip respirou fundo, mas não recuou. Se não lembra, podemos criar novas lembranças, respondeu ele. Havia uma sinceridade em sua voz, mas também um tom de desespero. Audrey percebeu que ele não estava disposto a desistir, mesmo que ela não tivesse certeza de nada. Cansada de resistir, Audrey cedeu. Está bem,
disse, quase num sussurro. Vou manter as aparências. Mas saiba que estou fazendo isso pelos outros, não por mim. Philip aceitou em silêncio, embora seus olhos brilhassem com algo mais profundo. O acordo silencioso entre eles estava firmado. Sustentar a farsa, ao menos por enquanto. Audrey sentia que se mantinha presa em uma rede de expectativas, mas acreditava ser mais fácil do que enfrentar o vazio do passado. Ainda assim, dentro dela, crescia um incômodo. Sabia que a mentira tinha prazo de validade. Em algum momento, precisaria encarar a verdade, fosse ela qual fosse. O medo do desconhecido, porém, a mantinha imóvel. Philip, por sua vez, se agarrava à chance de reconquistá-la. Mesmo que tivesse que começar do zero, estava disposto a provar que o amor dele era real. Mas a linha entre sinceridade e manipulação era tênue demais para Audrey ignorar. À medida que os dias passavam, ela começou a sentir o peso das aparências. Sorrisos falsos em frente à família, gestos calculados diante da sociedade, como se vivesse em um palco. A farsa se tornava mais sufocante a cada instante. Naquela noite, olhando para o céu pela janela, Audrey se perguntou: quem era, afinal? Uma mulher à beira de redescobrir o amor ou apenas uma marionete em um teatro de ilusões? O futuro parecia cada vez mais incerto. A cada dia, Audrey se esforçava para recuperar fragmentos de si mesma. Fotografias, objetos antigos e histórias contadas pelos outros formavam um mosaico desconexo. Porém, quanto mais tentava reconstruir o passado, mais sentia que vivia a vida de outra pessoa. Certo dia, enquanto folheava um álbum de fotos, flashes intensos a surpreenderam. Lembranças breves surgiam como relâmpagos. Risadas, lágrimas, uma rua escura, o som de pneus freando. Mas nada era completo. Apenas pedaços que não se encaixavam. O coração dela acelerou com a intensidade das imagens. Perguntou-se se eram memórias reais ou apenas ilusões criadas pela mente em busca de respostas. Philip, ao vê-la abalada, tentou acalmá-la, mas sua preocupação só aumentava a sensação de que algo estava errado. Não pressione sua mente, disse ele, oferecendo um copo d'água. Mas Audrey sentia que estava à beira de descobrir algo crucial. O medo e a curiosidade misturavam-se, criando um nó em sua garganta. À noite, sozinha em seu quarto, ela revivia os fragmentos repetidamente. Cada detalhe parecia esconder uma verdade dolorosa. O barulho de pneus, o grito abafado, a escuridão. Era como se o acidente fosse mais do que um simples acaso. Audrey começou a se perguntar se estava sendo protegida ou enganada. A dúvida corroía sua paz, fazendo-a observar Philip com desconfiança crescente. O silêncio dele diante de certas perguntas parecia esconder mais do que revelava. A cada vez que Philip tentava distraí-la com carinho e atenção, ela se sentia ainda mais sufocada. O que antes parecia cuidado começava a soar como controle, e isso a deixava em estado de alerta constante. Durante uma visita de amigos, ouviu comentários vagos sobre a noite do acidente. O constrangimento no ar foi imediato, e Philip logo mudou de assunto. Audrey, no entanto, percebeu que havia algo que todos sabiam, menos ela. Aquela sensação de estar sendo poupada da verdade a revoltou. Como poderia reconstruir sua vida sem respostas? O vazio de sua memória se transformava em uma prisão invisível, e ela ansiava por escapar. Naquele momento, Audrey tomou uma decisão silenciosa. Encontraria a verdade por conta própria, custasse o que custasse. Os ecos do passado não a deixariam em paz até que fossem finalmente revelados. Apesar das dúvidas, Audrey não conseguia negar o impacto que Philip causava em seu coração. Havia momentos em que sua presença despertava nela uma sensação estranha, como se seu corpo lembrasse de algo que sua mente ainda não alcançava. Um simples toque de sua mão fazia o coração dela disparar. O olhar dele, intenso e cheio de ternura, criava um arrepio que percorria sua pele. Era como se existisse uma conexão profunda, invisível, que desafiava toda a lógica. Em uma tarde chuvosa, Philip a levou para caminhar no jardim. Sob o barulho suave da chuva, eles se olharam em silêncio, e Audrey sentiu um desejo inesperado de acreditar. Era assustador e reconfortante ao mesmo tempo. Você não precisa se lembrar de mim para que eu continue ao seu lado, disse Philip, segurando-a com delicadeza. Audrey sentiu o peso daquelas palavras como uma promessa, mas também como uma prisão. Ela queria acreditar que o amor podia nascer de novo, mesmo sem lembranças. Mas a dúvida permanecia. Seria destino ou apenas sua fragilidade transformando cuidado em paixão? A cada aproximação, Audrey sentia-se mais dividida. Philip despertava nela emoções intensas,
mas sua mente continuava a questionar se não estava sendo manipulada por sua vulnerabilidade. Em uma noite, ao encarar o reflexo no espelho, ela tocou os próprios lábios e recordou o calor do olhar de Philip. Um rubor tomou seu rosto, e ela percebeu que já não conseguia ignorar o que sentia. Ainda assim, o medo era constante. Se entregasse, poderia descobrir mais tarde que havia construído um amor sobre segredos. E essa possibilidade a apavorava. Philip, por sua vez, parecia lutar contra si mesmo. Seus gestos eram gentis, mas seus olhos revelavam uma culpa silenciosa, como se carregasse um peso que não tinha coragem de confessar. Audrey, mesmo sem lembrar do passado, sentia que a presença de Philip era indispensável. O paradoxo era cruel. Ele era ao mesmo tempo sua maior força e sua maior dúvida. A notícia do despertar de Audrey logo se espalhou além dos muros da família. Jornais, blogs e perfis em redes sociais passaram a noticiar o milagre de sua recuperação. Fotos antigas com Philip começaram a circular, reavivando a imagem de um casal perfeito. Audrey se viu mergulhada em uma realidade que não escolheu. Estranhos comentavam sua vida, como se fossem donos de sua história. As redes sociais mostravam um sorriso que não sentia, um amor que não reconhecia. O peso da exposição a sufocava. Ao sair de casa pela primeira vez, flashes de câmeras a cegaram. Repórteres gritavam perguntas sobre o casamento, sobre o acidente, sobre o futuro. Audrey tremia, escondendo-se atrás de Philip, que a protegia com firmeza. No entanto, a forma como ele lidava com a mídia a deixou intrigada. Parecia saber exatamente o que dizer, como sorrir, como se portar. Para ele, aquele papel já era natural. Para Audrey, era um teatro estranho e desconfortável. Em casa, desabafou com a mãe. Sinto que não sou eu quem aparece nessas fotos. É como se fosse outra pessoa vivendo essa vida. A mãe tentou acalmá-la, dizendo que, com o tempo, as memórias voltariam. Mas as palavras soaram como uma sentença. Audrey não queria viver de expectativas. Queria a verdade, queria a autenticidade. Mas parecia que o mundo inteiro preferia a farsa ao silêncio do desconhecido. Philip, ao vê-la abalada, sugeriu que se afastassem por alguns dias, longe da cidade e dos holofotes. Audrey concordou, mas em seu coração a dúvida continuava. Ele queria protegê-la ou controlá-la ainda mais. A viagem trouxe momentos de paz. Longe das câmeras, Audrey conseguiu respirar. Porém, mesmo no silêncio, as perguntas não cessavam. O passado parecia estar sempre à espreita, pronto para voltar a atormentá-la. Durante uma caminhada no campo, Philip pegou sua mão e disse: "Nós podemos enfrentar isso juntos." Audrey quis acreditar, mas o vazio em sua mente gritava por respostas. O presente parecia lindo, mas o passado ainda era uma sombra. Ao cair da noite, olhando para as estrelas, Audrey percebeu que o mundo queria uma história perfeita, mas a dela estava longe disso, e ela ainda precisava decidir se teria coragem de contar sua própria versão. Ao retornar da viagem, Audrey foi recebida com ainda mais pressão. Convites para eventos, perguntas sobre a retomada do casamento, olhares cheios de cobrança. Era como se todos esperassem que ela seguisse o roteiro sem falhar. A família organizou um jantar em sua homenagem. Entre brindes e discursos, o nome Philip era repetido como um símbolo de estabilidade e futuro promissor. Audrey sorriu para não decepcionar, mas por dentro sentia-se uma atriz exausta. No banheiro, sozinha diante do espelho, deixou as lágrimas caírem. Não queria ser ingrata, mas também não queria viver uma vida imposta. Era uma prisioneira das expectativas alheias, incapaz de ouvir sua própria voz. Philip percebeu seu abatimento e tentou consolá-la. "Eu sei que é difícil, mas estamos juntos nisso." Audrey, porém, não conseguiu conter a raiva. "Estamos juntos ou você apenas precisa de mim para manter as aparências?" O silêncio dele foi como uma resposta amarga. Philip desviou o olhar, e Audrey sentiu o peso da solidão mesmo estando ao lado dele. Era como se cada gesto de cuidado viesse acompanhado de uma sombra de interesse. Nos dias seguintes, as pressões aumentaram. Lojas de vestidos de noiva enviavam catálogos, a igreja entrou em contato sobre datas, familiares falavam em celebrações. Cada detalhe parecia um grilhão em seus pulsos. Audrey começou a se isolar, evitando encontros e cancelando compromissos. Queria se esconder do mundo, mas também sabia que fugir não resolveria. O peso da escolha estava se tornando insuportável. Uma noite, em meio a mais uma discussão, Philip disse: "Eu não posso perder você." Havia desespero em sua voz, mas Audrey não sabia se era amor ou medo de enfrentar a verdade sozinho.
Ela o encarou nos olhos, procurando respostas, mas encontrou apenas a mesma mistura de ternura e mistério que sempre a confundia. Philip era ao mesmo tempo seu porto seguro e sua prisão. Deitada na cama, encarando o teto, Audrey entendeu. Mais cedo ou mais tarde, precisaria romper com as expectativas externas e decidir por si mesma. Mas ainda não sabia se teria coragem. Certa tarde, Audrey encarou Philip no escritório da casa, onde ele revisava alguns papéis. O coração dela batia acelerado, empurrado pela necessidade de respostas. "Quero saber sobre o acidente", disse com firmeza. Sua voz tremia, mas seus olhos estavam decididos. Philip parou imediatamente, os ombros tensos. Respirou fundo, evitando o olhar dela. "Ainda não é a hora, Audrey." Essa resposta fez o sangue dela ferver. Sentiu-se tratada como uma criança incapaz de suportar a verdade. "Não é a hora? Você fala como se minha vida fosse sua para administrar." A voz dela ecoou pelo ambiente, carregada de raiva e frustração. Philip tentou se aproximar, mas ela recuou, mantendo a distância entre eles. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Audrey sentia o peso da mentira pairando sobre eles. Cada segredo não revelado era um muro entre os dois, impedindo que qualquer sentimento verdadeiro florescesse. Philip finalmente ergueu o olhar, seus olhos marejados de algo entre culpa e dor. "Eu só quero proteger você." Mas Audrey não queria proteção. Queria a verdade. As palavras dele soaram como uma prisão dourada. A tensão foi quebrada por uma ligação no celular de Philip. Ele saiu apressado, deixando Audrey sozinha. O abandono no momento de maior fragilidade aumentou sua sensação de estar sendo enganada. Sentada no sofá, ela abraçou os joelhos, as lágrimas escorrendo. O vazio do passado e o silêncio de Philip eram correntes invisíveis que a sufocavam. Pela primeira vez, desejou fugir de tudo. Quando Philip retornou horas depois, encontrou Audrey distante, o olhar perdido. Tentou se aproximar, mas ela virou o rosto. A frieza dela o atingiu como um golpe. Naquela noite, eles dividiram a mesma casa, mas não o mesmo espaço. Philip dormiu no escritório, e Audrey permaneceu sozinha no quarto, tomada por pensamentos de dúvida. O primeiro conflito verdadeiro havia explodido entre eles. Audrey entendia que, dali em diante, nada seria igual. O abismo de segredos estava crescendo, e talvez fosse irreversível. O silêncio entre Audrey e Philip durou dias. A casa se encheu de uma tensão quase palpável, como se cada olhar fosse um campo de batalha. Ainda assim, havia algo mais forte do que o rancor, uma atração incontrolável que os aproximava. Uma noite, ao encontrarem-se no corredor, os olhares se prenderam. O coração de Audrey acelerou, e o corpo reagiu antes da mente. O desejo de acreditar em Philip lutava contra o medo de estar vivendo uma mentira. Ele se aproximou lentamente, os olhos fixos nos dela, e estendeu a mão. Audrey hesitou, mas a eletricidade daquele gesto a fez estremecer. A respiração dela se tornou pesada. Os lábios quase se encontraram, mas ela recuou no último instante. "Não posso", disse com a voz embargada. Philip fechou os olhos, respirando fundo para conter a frustração. O desejo estava ali, tão real quanto a barreira invisível que os separava. Nos dias seguintes, Audrey tentou evitar momentos de proximidade. Mas cada gesto dele, cada palavra sussurrada, cada olhar silencioso despertava nela um arrepio que não conseguia controlar. Certa tarde, durante uma tempestade, faltou energia. A casa mergulhou no escuro, e Audrey se refugiou na sala. Philip apareceu logo em seguida, trazendo velas. O ambiente iluminado pela chama suave intensificou ainda mais o clima entre eles. Sentados lado a lado, em silêncio, Audrey sentiu o calor da mão dele roçar a sua. Dessa vez, não recuou. O toque trouxe uma sensação de familiaridade inexplicável, como se seu corpo lembrasse de algo que a mente ainda negava. Philip a olhou com ternura, e Audrey percebeu lágrimas discretas em seus olhos. Era amor ou culpa? A dúvida a corroía, mas naquele instante o coração dela se permitiu esquecer as perguntas. O beijo aconteceu de forma inevitável. Suave, delicado, mas carregado de uma intensidade que incendiou seus sentidos. Audrey se entregou por alguns instantes, até que o medo a dominou e ela se afastou bruscamente. Ofegante, ela murmurou: "Não sei se confio em você, mas não consigo me afastar." Philip apenas a encarou em silêncio, como se aquelas palavras fossem tanto um castigo quanto uma esperança. A inquietação de Audrey se transformou em determinação. Se Philip não lhe daria respostas, ela mesma buscaria. Vasculhou caixas antigas no sótão, encontrou cartas, agendas e pequenos objetos que deveriam trazer conforto,
mas apenas aumentaram o vazio. Entre papéis amarelados, descobriu mensagens de amigos, algumas mencionando discussões e momentos tensos antes do acidente. Nenhum detalhe era claro, mas havia pistas de que sua relação com Philip não era tão perfeita quanto todos diziam. Curiosa, Audrey decidiu ligar para uma antiga amiga, Clara. Ao ouvi-la, percebeu o silêncio carregado de hesitação do outro lado da linha. Clara disse poucas palavras, desconversou e encerrou rapidamente a chamada. O desconforto só confirmou suas suspeitas. À noite, Audrey encarou Philip e tentou mais uma vez arrancar a verdade. Ele desviou o olhar, abraçando-a como se quisesse calar as perguntas com afeto. O gesto, em vez de acalmar, aumentou a sensação de estar sendo enganada. Philip repetia sempre as mesmas frases. Não force sua memória. É melhor esquecer o que aconteceu. Mas para Audrey, esquecer era impossível. O silêncio dele começava a corroer qualquer chance de confiança. Em momentos de solidão, ela escrevia em um diário os fragmentos de lembranças e as perguntas sem respostas. Era sua única forma de organizar o caos interno. O diário se tornava um reflexo da guerra que travava contra si mesma. A cada dia, as contradições aumentavam. Audrey se sentia atraída por Philip, mas desconfiava de cada gesto. O amor florescia e murchava ao mesmo tempo, como uma flor sufocada pela falta de ar. Durante um jantar com familiares, ouviu comentários vagos sobre um desentendimento antes do acidente. O silêncio constrangido que se seguiu a deixou em alerta. Havia algo que todos escondiam dela, e Philip era a chave desse mistério. De volta ao quarto, ela encarou o anel em sua mão e o removeu lentamente. Sentiu-se livre e culpada ao mesmo tempo. O símbolo do noivado não representava amor, mas sim segredos. Audrey sabia que não poderia mais esperar. As fissuras no silêncio estavam se abrindo, e logo a verdade viria à tona, quer Philip quisesse ou não. Uma tarde chuvosa trouxe o estopim. Audrey encontrou entre os papéis de Philip um relatório policial sobre o acidente. O coração disparou ao reconhecer seu próprio nome. Ele havia guardado aquele documento todo o tempo, sem nunca mostrar a ela. Tremendo, leu as linhas incompletas. Menção a testemunhas. A um carro em alta velocidade. A uma discussão antes do impacto. Sua mente girava, misturando fragmentos de memória com o peso das palavras no papel. Quando Philip chegou em casa, encontrou Audrey com o relatório nas mãos. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. O olhar dela, carregado de dor e raiva, dizia tudo. Você sabia, acusou ela, a voz firme apesar do coração em pedaços. O tempo todo sabia e nunca me contou. Philip fechou os olhos, respirando fundo, como se carregasse o peso do mundo. Eu queria te poupar, disse enfim. Você não estava pronta. Mas para Audrey, aquela justificativa era pior do que a mentira. Não era proteção, era manipulação. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Você me roubou o direito de escolher. Eu poderia ter lidado com a verdade, mas nunca com o silêncio. Philip estendeu a mão, mas ela recuou, como se o toque fosse veneno. A confiança, que já estava fragilizada, se quebrou de vez. Audrey sentiu que, naquele instante, um abismo se abriu entre eles. Não era apenas o passado perdido. Era o presente sendo corroído pela omissão. Philip tentou explicar, implorar por compreensão, mas as palavras não passavam de ecos distantes. Audrey já não queria ouvir desculpas, apenas a verdade completa. O coração dela batia acelerado, misturando amor e ódio em doses iguais. Ele ainda a fazia tremer de desejo, mas agora também a fazia tremer de medo. Ao virar as costas e subir para o quarto, Audrey sabia. A mentira havia chegado ao limite, e nada mais seria como antes. Na manhã seguinte, Audrey desceu as escadas decidida. Encontrou Philip sentado na sala, os olhos cansados, como se não tivesse dormido. O silêncio entre eles era um campo minado, pronto para explodir. Chega de me poupar, disse ela com firmeza. Eu quero a verdade inteira, agora. Philip respirou fundo, apertando as mãos como se buscasse forças. Seus olhos encontraram os dela, cheios de desespero. Se eu te contar tudo, você vai me odiar, murmurou. Aquelas palavras fizeram o coração de Audrey gelar. O que poderia ser tão grave a ponto de justificar tanto silêncio? A raiva tomou conta dela. Eu já te odeio pela mentira, gritou com lágrimas queimando seus olhos. Philip se levantou, aproximando-se lentamente, como se cada passo fosse um pedido de perdão. Ele tentou segurá-la, mas Audrey recuou, erguendo a mão como um escudo. O choque da distância entre desejo e repulsa deixou o ar pesado. O amor e a dor estavam colidindo com força. Eu estava lá, Audrey,
confessou ele, a voz quase inaudível. Eu estava na cena do acidente. O mundo dela girou. As palavras ecoaram como um trovão dentro de sua mente. A revelação foi como um golpe certeiro. O coração acelerou. A respiração falhou e as imagens fragmentadas começaram a ganhar forma. Philip não era apenas um espectador em sua vida. Ele fazia parte do caos que a destruiu. Você estava comigo? Perguntou, quase sem ar. Philip assentiu, os olhos marejados. Mas não completou a explicação, como se temesse piorar ainda mais a situação. Audrey deu um passo para trás, apoiando-se no sofá para não cair. A dor em seu peito era insuportável. Philip tentou se aproximar novamente, mas ela o afastou com firmeza. Sai da minha frente, disse com a voz trêmula. Pela primeira vez desde que despertara, Audrey não sentia apenas dúvida. Sentia traição. Naquela noite, Audrey foi tomada por sonhos perturbadores. Imagens do acidente surgiam em flashes. Faróis intensos, o som de freios, um grito preso em sua garganta. Entre as cenas, o rosto de Philip aparecia, confuso e cheio de medo. Ela acordou suando, o coração acelerado. A mente ainda embaralhada não lhe dava respostas claras, mas deixava pistas. O passado estava tentando emergir, e cada pedaço parecia mais doloroso do que o anterior. Ao olhar pela janela, viu Philip no jardim, cabisbaixo, como se carregasse o peso do mundo. O contraste entre o homem que a protegia e o homem presente no acidente a deixou ainda mais dividida. Decidiu confrontá-lo novamente, mas dessa vez queria ouvir tudo, sem interrupções. Desceu as escadas, determinada a arrancar a verdade. No entanto, ao encontrá-lo, sua coragem vacilou diante dos olhos cheios de culpa. Philip começou a falar, mas cada palavra parecia cuidadosamente escolhida. Ele admitia ter discutido com Audrey naquela noite, mas não entrava em detalhes. O silêncio entre frases era mais doloroso que a própria confissão. Não lembro da discussão, mas lembro do medo, disse Audrey, sua voz quebrada. Philip tentou tocá-la, mas ela recuou, com lágrimas nos olhos. O amor que sentia por ele lutava contra a lembrança que surgia. O conflito interno a consumia. Era possível amar alguém que talvez tivesse sido parte da causa de sua dor? A resposta parecia escapar a cada segundo, deixando-a perdida. Durante o dia, Audrey revisitou lugares conhecidos, tentando provocar lembranças. Em uma rua movimentada, flashes do acidente retornaram, mais fortes do que nunca. Sentiu o chão sumir sob seus pés, precisando se apoiar em um estranho para não cair. De volta para casa, encarou Philip com raiva e medo. Você não está me contando tudo. Eu sinto isso. Ele permaneceu em silêncio, os olhos cheios de lágrimas, como se confirmasse a acusação sem precisar de palavras. Audrey se trancou no quarto, abraçando o diário onde registrava tudo. As memórias estavam voltando, mas ao invés de trazer clareza, apenas aumentavam o caos dentro dela. O dia amanheceu pesado, e Audrey decidiu enfrentar Philip mais uma vez. Desceu as escadas com passos firmes, o diário em mãos, pronta para exigir respostas. Ele a aguardava na sala, como se já soubesse que aquele momento era inevitável. Diga-me tudo, ordenou ela, a voz embargada. Philip respirou fundo, passou a mão pelos cabelos e finalmente começou a falar. Admitiu que haviam discutido antes do acidente, mas afirmou que não foi o motivo direto da tragédia. Segundo ele, Audrey queria romper o noivado. As palavras atingiram-na como facadas. Seu coração acelerou, os olhos se encheram de lágrimas, e a sensação de traição ganhou novas camadas. Você não disse isso antes porque tinha medo de eu ir embora? Perguntou com raiva e dor misturadas. Philip não respondeu de imediato. Seu silêncio foi mais revelador do que qualquer palavra. Ele se aproximou devagar, os olhos marejados. Eu achei que se começássemos de novo você poderia me amar de verdade. Sem a sombra daquela noite. Audrey sentiu o chão se abrir sob seus pés. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Não sabia o que doía mais. O segredo em si ou a manipulação para preservar um amor que talvez não fosse genuíno. Você roubou de mim o direito de decidir! Gritou afastando-se. Philip tentou se defender, mas sua voz era apenas um sussurro, perdido no turbilhão de emoções que tomava conta da sala. O coração de Audrey estava em pedaços. Ela se lembrava de flashes de dor, de raiva, mas também de amor. Agora, tudo parecia ainda mais confuso. Sem forças, subiu correndo para o quarto e trancou a porta. O choro veio em ondas, e o diário se encheu de palavras escritas às pressas,
como se fosse a única forma de não enlouquecer. Naquele momento, Audrey não sabia mais se poderia olhar para Philip sem sentir repulsa e, ao mesmo tempo, saudade. O amor e a dor estavam em guerra dentro dela. Os dias seguintes foram de silêncio absoluto entre os dois. Philip tentava se aproximar, mas Audrey erguera muros altos demais. Passava horas trancada em seu quarto, lendo o diário, revendo as fotos e tentando juntar os pedaços de sua vida. A solidão, porém, trouxe um vazio sufocante. Pela primeira vez desde que acordara, Audrey sentiu que havia perdido tudo. O passado, o presente e até o futuro. Era como se estivesse morta por dentro. À noite, os sonhos voltaram, mais intensos. Revivia o acidente em detalhes cada vez mais nítidos. A discussão, o carro, o impacto. Acordava aos gritos, suada, com o coração disparado. Philip corria para socorrê-la, mas ela o afastava com as mãos trêmulas. "Sai daqui!" gritava, incapaz de suportar sua presença. O amor que sentia se misturava com a sensação de ameaça. Em um momento de desespero, Audrey se olhou no espelho e quase não se reconheceu. A mulher que encarava de volta parecia quebrada, sem identidade. "Quem sou eu sem minhas memórias?" sussurrou para si mesma. O isolamento aumentava. Amigos pararam de ligar, familiares evitavam tocar no assunto. Audrey se sentia invisível, como se fosse apenas uma sombra no mundo que um dia chamara de seu. Numa noite chuvosa, ela desceu até o jardim, deixando a água gelada molhar sua pele. O frio a fez estremecer, mas também trouxe um estranho consolo. Pelo menos ali, no silêncio da noite, não havia expectativas. Philip a encontrou encharcada e tentou abraçá-la. Audrey o empurrou, gritando: "Você é parte da minha dor." Ele não resistiu, apenas chorou em silêncio, incapaz de negar. Naquele instante, Audrey sentiu que havia chegado ao fundo do poço. Nada parecia fazer sentido, e a esperança de reconstruir sua vida estava se esvaindo. Ao retornar para o quarto, abraçada ao diário, percebeu que só havia duas opções: continuar prisioneira do passado ou enfrentar de vez a verdade. Mas ainda não sabia se teria forças para escolher. O amanhecer trouxe um fio de determinação para Audrey. Cansada de viver entre dúvidas e medos, decidiu que não poderia mais fugir. Desceu as escadas com passos firmes, encontrando Philip sentado à mesa, exausto, como se tivesse passado a noite em claro. O silêncio entre eles era pesado, mas Audrey o quebrou. "Eu não quero mais fragmentos nem verdades pela metade. Se você realmente me ama, me conte tudo, custe o que custar." Sua voz estava firme, mas seu coração batia acelerado. Philip ergueu os olhos marejados, a expressão marcada por arrependimento. "Tenho medo de perder você, Audrey." Ela respirou fundo e respondeu: "Você já me perdeu um pouco a cada mentira. Só pode me ter de volta com a verdade." Ele se levantou lentamente, como se carregasse um fardo enorme nos ombros. Caminhou até a janela, observando o horizonte. O silêncio antes da confissão era quase insuportável para ela. "Na noite do acidente, discutimos. Você queria terminar comigo. Eu estava desesperado, com medo de te perder. Pedi para que esperasse, mas você entrou no carro furiosa." Começou ele, a voz falhando. Audrey sentiu o corpo tremer. Fragmentos de memória se alinharam com aquelas palavras. A discussão, a raiva, o frio da noite. O coração dela se apertou diante da revelação. "Eu te segui", continuou Philip, finalmente virando-se para ela. "Eu estava atrás do seu carro quando aconteceu. Eu vi tudo. E desde aquele dia, carrego a culpa por não ter impedido." As lágrimas escorriam pelo rosto de Audrey. A revelação não era o fim, mas o começo de uma tempestade de sentimentos. O amor que ainda sentia colidia com a dor da verdade. "Você nunca confiou que eu pudesse suportar isso", disse ela com a voz embargada. Philip tentou se aproximar, mas Audrey ergueu a mão, pedindo espaço. Apesar da dor, ela sentiu uma força nova nascer dentro de si. Pela primeira vez desde o coma, estava decidida a enfrentar a verdade, sem importar quão dolorosa fosse. Philip respirou fundo, reunindo coragem para ir além. "Havia algo mais naquela noite", disse, a voz baixa. Audrey sentiu o estômago revirar, sabendo que o pior ainda estava por vir. Ele se aproximou devagar, os olhos fixos nela. "A discussão não era só sobre nós. Você tinha descoberto algo que eu escondia. E foi isso que te fez querer terminar." Audrey sentiu uma onda de vertigem. As memórias fragmentadas ganharam cor. Lembranças de um segredo, de acusações, de palavras ditas com raiva.
Mas os detalhes ainda eram nebulosos demais para serem claros. Você me disse que não poderia viver com alguém que mentia, que precisava de verdade, custasse o que custasse. Philip pausou, o olhar suplicante. E eu falhei com você. O coração de Audrey estava em chamas. As peças começavam a se encaixar, mas a dor era esmagadora. Era como se estivesse revivendo a discussão, como se o acidente fosse um reflexo direto daquilo. Então, todo esse tempo, você tentou recomeçar sem me contar a razão do nosso fim? Perguntou ela com a voz trêmula. Philip assentiu, incapaz de conter as lágrimas. Audrey se levantou, andando de um lado para o outro como uma fera enjaulada. Você não só me roubou o passado, Philip. Você roubou a minha escolha. Ele caiu de joelhos diante dela, implorando. Eu te amo, Audrey. Sempre amei. Tive medo de que, ao saber de tudo, você nunca mais olhasse para mim do mesmo jeito. As lágrimas dela se misturaram com a raiva. O amor ainda existia, mas estava ferido. E como quer que eu olhe agora? Perguntou, com um olhar que cortava como lâmina. O peso da verdade finalmente estava diante deles. Não havia mais como esconder. O passado retornara, e com ele a chance, ou a condenação, de decidir o futuro. O peso da revelação pairava sobre a casa como uma tempestade interminável. Audrey passava horas em silêncio, tentando ordenar sentimentos que se misturavam em um turbilhão de dor, raiva e amor. Philip a observava de longe, respeitando o espaço que ela exigia. À noite, sozinha em seu quarto, Audrey releu cada página de seu diário. Ali estavam registradas suas dúvidas, seus medos e, sobretudo, os momentos em que, apesar de tudo, havia sentido amor verdadeiro por Philip. Pela primeira vez, percebeu que, mesmo construído sobre segredos, aquele sentimento era real. Não era o passado que a fazia tremer ao lado dele, mas o presente. O toque, o olhar, a vulnerabilidade compartilhada. O dilema a consumia. Deveria rejeitar o amor por causa da mentira ou aceitá-lo como uma nova chance de viver? O coração gritava uma resposta que a mente ainda não queria admitir. Na manhã seguinte, encontrou Philip no jardim, sentado no banco molhado pelo orvalho. Ele parecia derrotado, o olhar perdido, como se já tivesse aceitado a possibilidade de perdê-la. Audrey se aproximou em silêncio e ele ergueu os olhos. Não espero perdão, disse com a voz rouca. Só quero que saiba que tudo o que fiz foi porque te amo. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Você errou. Me feriu. Mas também me fez sentir viva de novo. A voz trêmula revelava a luta entre razão e emoção. Philip segurou a mão dela com delicadeza, sem ousar apertar. Audrey fechou os olhos e deixou-se guiar pela sensação que sempre a acompanhara. A certeza silenciosa de que o coração lembrava o que a mente esquecia. Eu não sei se consigo esquecer, mas quero tentar, confessou ela. Philip a encarou com olhos marejados, sem acreditar no que ouvia. Ali, sob o sol tímido da manhã, Audrey tomou sua decisão. O passado não seria apagado, mas o amor seria refeito, pedra por pedra, como uma ponte reconstruída após a destruição. Os dias seguintes foram de reconstrução. Audrey não recuperou todas as memórias, mas aprendeu a não temê-las. Descobriu que não precisava lembrar para amar. Precisava apenas escolher, dia após dia, viver a verdade do presente. Philip, por sua vez, mostrou-se disposto a enfrentar as consequências de seus erros. Pela primeira vez, não tentou esconder nada. Abriu sua alma, confessou suas falhas, e Audrey encontrou força no fato de que ele estava finalmente nu diante dela. A família, surpresa com a decisão de recomeçar, reagiu com cautela. Havia quem desconfiasse, quem criticasse, mas Audrey se manteve firme. Pela primeira vez desde o coma, ela sentia que estava vivendo por si mesma, não pelos outros. Em uma noite calma, sentados lado a lado, Philip segurou sua mão e disse: Não quero que seja como antes. Quero que seja novo, verdadeiro. Audrey sorriu pela primeira vez sem medo. As cicatrizes do passado não desapareceram, mas se tornaram parte da história que os unia. Audrey percebeu que não precisava apagar a dor para encontrar amor. Precisava apenas aceitá-la como parte de si. No silêncio do quarto, ela olhou para o anel que antes representava uma prisão. Dessa vez, ao colocá-lo de volta, sentiu que era uma escolha consciente, não uma imposição. Philip a beijou suavemente, e Audrey sentiu que o presente, construído com sinceridade, era muito mais forte do que qualquer lembrança perdida. Ao olhar-se no espelho, reconheceu a mulher refletida. Não era a Audrey do passado, mas uma nova versão de si mesma, mais forte, mais consciente, pronta para amar de forma verdadeira.
A vida nas redes sociais e as pressões externas continuaram, mas já não tinham o mesmo peso. Audrey sabia que o que realmente importava era a verdade que existia entre ela e Philip. Assim, entre dores superadas e amores redescobertos, Audrey descobriu que a segunda chance não era apenas para o casal, mas para ela mesma. E dessa vez, estava pronta para vivê-la sem medo. Me diz nos comentários o que você achou da história. Deixe aquele like e se inscreva no canal